Mais uma palestra, voltamos para a nossa oracular, segundo encontro de artes divinatórias. E para a segunda palestra, ou para a sala 2, como nós chamamos aqui, eu tenho o prazer de ter aqui uma pessoa muito querida que está vindo lá do Paraná, lá do Maringá. Olha que delícia, gente. É isso que a tecnologia faz de bom, né? Traz pessoas de longe para perto. É Flávia Alves. Ela vai falar de profissão, tarólogo, a arte e o artesão. Ela vai apresentar uma visão abrangente sobre a profissão de tarólogo, enfrentando preconceitos, discutindo a atuação no mercado de trabalho e as diversas linhas de atuação dentro desta área. A palestra vai abordar o lado prático e a utopia. Como diz o próprio nome da palestra, a arte e o artesão, né? Já que tarô é a arte de ver, né? E a lei das mudanças antes e depois da pandemia. Flávia Juliana Alves. Ela é filha do seu Hilário e da Rosemary, mãe da Rafaela, da Isabela, do Pedro, do João em memória e do Bento. E a avó da Manuela. Com essa carinha nova já é avó. Formação acadêmica da Flávia. Ela tem licenciatura plena em letras, português e inglês, e as suas respectivas literaturas, formada pela Unipar, que é a Universidade Paranaense. Diretora do Bendito Astral, onde ela faz os cursos e terapias desde 2017. Ela é mestre em Reiki Usui, Karuna Ki e Imara Reiki, onde também ela tem os seus atendimentos e cursos. Ela é comunicadora também, ela participa da programação da Rede Massa de Maringá, tanto na TV quanto no rádio, tá? E outro dia eu vi uma frase muito bonitinha que você colocou nas suas redes sociais, que eu falei assim, eu tenho que apresentar a Flávia com esse nome, porque eu achei muito legal. Que o luxo da informação, que o tarô é o luxo da informação personalizada. A gente pode dizer que você é um luxo, né? Porque você traz também essa arte e você nos dá essa informação personalizada, tá? A bola está com você. Boa palestra e nos falamos daqui a pouco. Ai, obrigada, adorei essa introdução aí, obrigada pelo carinho, por me deixar confortável. Eu falei aqui em casa que me chamaram para a mesa dos adultos, porque eu moro aqui no Paraná, no sul, e não tem muita visibilidade, apesar que hoje em dia, com a internet, a gente consegue um pouquinho mais, né? Mas o tema da palestra, como você disse, é profissão tarólogo, a arte e o artesão. Se a gente levar em consideração a frase de Confúcio, né, que escolha um trabalho que você ama fazer e você não terá que trabalhar nem um dia sequer da sua vida. E quando ele diz isso, é porque trabalho significa tortura. Então, se você escolhe alguma coisa que você faz com paixão, automaticamente você vai fazer bem feito, porque vai minimizar o estresse e, ao mesmo tempo, vai colaborar para bons resultados. Primeiramente, segundamente, né? Que eu já falei um monte. Eu quero agradecer a Luísa Papaléu por esse convite, tá? É uma honra estar aqui. E quero dar as boas-vindas a todos vocês que separaram aí um tempinho do seu dia tão precioso que é o domingo para estar aqui com a gente. Esse tema caiu como uma luva, profissão tarólogo, né? É, eu acho que eu tinha colocado o descobridor de caminhos, alguma coisa assim. E a Luísa colocou esse título maravilhoso, que eu amei, e no final tem até um presentinho para vocês. Eu fiz um poeminha sobre a arte e o artesão. Então, assim, existe uma diferença descomunal entre você apreciar a arte do tarô e você ser tarólogo, tá? Tem um caminho significativo para você conseguir se estabelecer nessa profissão.
As pessoas acham que só de você abrir o tarô você já consegue viver disso. Sim e não, né? A gente vai falar sobre isso. Agora, nesse momento, né? Eu passei o link para os meus alunos, não sei se eles virão ou se vão assistir posteriormente, mas nesse momento você se considera um apreciador da arte ou um artesão de tarô, né? Agora, para entender melhor o papel do tarólogo, é crucial a gente conceber e entender qual que é o papel dele. O que um tarólogo faz, né? Basicamente e de forma sucinta, um tarólogo ele interpreta um oráculo de cartas. E essa interpretação, ela pode ser feita uma analogia com um profissional que vai traduzir uma conversa entre pessoas que falam idiomas diferentes. Agora, você imagine se esse tradutor, né, linguístico, se ele coloca a sua própria opinião, se ele não repete, né, o que foi dito exatamente, isso pode causar confusão de entendimento e outras coisas. E assim é o tarólogo. O seu papel é interpretar a mensagem do oráculo. Agora, como ele vai fazer isso, aí vai depender do seu estudo, do seu talento, do seu carisma, porque se você pegar, eu falo para os meus alunos assim, a leitura oracular, quando a gente tem uma mandala astrológica, por exemplo, se eu bater uma foto e passar essa mandala para a Luísa, ela vai conseguir, através do estudo, né, teórico que a gente tem, ela vai conseguir analisar basicamente as mesmas coisas que eu. Não dá para a gente florear uma torre. É uma queda, é uma desconstrução. Nem sempre é ruim, posteriormente pode ser legal, né? Você conseguir sair de um relacionamento abusivo, por exemplo. Mas ela vai interpretar da mesma forma, assim como o raio-x de um médico, ok? Quebrou a perna, quebrou a perna. Só que tem médicos que vão dizer assim: um vai dizer assim, olha, você fraturou sua perna. O outro vai falar, vixe, lascou, né? Vai ter que fazer cirurgia. Então, depende de como você aborda. A mensagem é a mesma, a perna está quebrada. Agora, se você vai ter um tato, um cuidado maior, isso daí vai depender de profissional para profissional, tá bom? Eu fiz aqui umas folhinhas para me direcionar, porque eu vou viajando na batatinha e de vez em quando eu tenho que voltar aqui. Então, vamos lá. A gente já entendeu o que o tarólogo faz, né? Ele interpreta os símbolos das cartas de tarô de uma forma imparcial. Pelo menos é o que deve acontecer. Isso vai garantir que a mensagem original do oráculo ela seja comunicada com precisão, sem distorções, e a ética diz que a mensagem original deve ser dita de uma forma exata, até para você não se favorecer, né? Tem que ser imparcial. Eu vou confessar uma coisa, eu vou falar baixinho, faz de conta que ninguém vai ouvir. Eu evito abrir tarô, por exemplo, para os meus filhos, porque no meio da consulta, dependendo das cartas, eu já pego o gancho para dar uma coisinha, sabe? Eu já coloco alguma coisa minha, uma educação, uma puxada de orelha, um direcionamento, eu não te disse. Então, eu evito abrir para os meus filhos. Quando eles pedem, eu falo assim, bom, às vezes eu sou sacana, eu falo, vamos lá, né? Que daí eu já aproveito. Mas daí não é profissional, aí é para os meninos. Ou então eu peço para algum colega fazer esse papel, porque se para os filhos, às vezes eu me pego fazendo essa sacanagem de aproveitar o gancho e já colocar ali um entendimento, né? Então, assim, isso é uma questão de respeito com quem busca a orientação. Umas pessoas podem ter muita dificuldade em colocar uma mensagem não tão boa, né? Tem dificuldade, por exemplo, falar, mas como é que eu vou falar? Tá uma nhaca isso aqui. Como é que eu vou falar para essa pessoa que está esperando uma coisa legal, né? Fica com esse conflito interno.
a gente tem que entender que para o cliente, a gente tem que dar um acolhimento, mas a gente não pode querer mudar a situação dele. Se a mensagem do oráculo é aquela, ela tem que ser dita. E aí você pode se aprimorar em como dizer as coisas. Eu tenho uma tia que ela tem um dom linguístico, uma educação, que ela manda você catar coquinho, você sorri, agradece, você vai entender que ela te mandou catar coquinho muito depois e vai ficar, mas será que foi isso que ela falou? Então tem que ter uma classe, uma elegância na hora de dizer as palavras. Tudo pode ser dito, mas tudo depende do tom, né? De como você coloca, se você coloca uma emoção, sabe? Se você vai culpabilizar uma pessoa por uma coisa. O tarô, ele não deve ter julgamento no tarô. Ele é amoral, né? Porque tudo pode ser dito. Dentro das cartas de tarô, a gente vê os caminhos do ser humano, que nem sempre é numa trilha cor-de-rosa. Então, ali vai ter falência, vai ter traição, vai ter várias situações que o ser humano passa. E a gente tem que aprender a ter emocional para conseguir lidar com isso, tá? Porque senão você vai virar aquele tarólogo, pombinha branca de Oxalá, que só fala coisas que o outro está afim de ouvir, né? Tem o tarólogo cocaína, né? Que só fala as coisas que o outro quer ouvir, né? Às vezes eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, você tem certeza que você quer marcar a consulta? Você está preparado? Né? Porque às vezes vem lapada por aí. Então, é assim, se tem coragem de fazer a pergunta, também tem que estar disposto para receber o que vem, né? Então, sobre o tarólogo, profissional ou amador? Eu considero o tarólogo profissional aquele que recebe pagamento pelas consultas. Afinal de contas, é isso que difere uma atividade amadora, um hobby, um estudo só por prazer, né? Do que realmente ser um profissional. O profissional é aquele que, através dessa atividade, ele consegue os recursos necessários para a sua subsistência, né? Não precisa ser só uma atividade única, ela pode ser complementar, pode ser um extra, mas desde que tenha remuneração pelo seu trabalho, tá? Uma pessoa pode jogar tarô brilhantemente, mas se ela não receber pagamento por essa atividade, não é considerado um profissional, ok? Então, e a profissão do tarólogo, como é que é, né? Como que ela é desenvolvida aqui no Brasil? Bom, é uma profissão não regulamentada. Isso significa que a gente não tem um conselho e não tem normas técnicas para seguir. É uma profissão livre, então a gente não tem, por exemplo, um CTB, um Conselho de Tarólogos do Brasil, como tem a OAB para os advogados. Então, a gente não tem lá uma tabela de honorários, a gente não tem o que pode ou não pode fazer, e a gente não tem também aquela coisa de ser cancelado, porque dependendo da atividade de um advogado, né, se ele é antiético, se ele é isso e aquilo, ele perde a sua OAB, perde o seu registro e é impedido de exercer a sua profissão. Isso não tem com o tarólogo, é uma profissão não regulamentada, não tem normas. Se a gente olhar por um lado positivo, a gente percebe que isso acaba dando uma liberdade maior para a gente trabalhar, né? Agora, no lado negativo, uma profissão regulamentada, ela pode trazer um pouco de falta de credibilidade, né? E aí que quem quer se estabelecer como tarólogo tem um trabalho a mais de mostrar, né, a que veio, de mostrar que é um profissional, de mostrar um trabalho sério, tá? Então, é uma profissão. E o fato de não ter um regulamento, né, um parâmetro, tem uma discrepância muito grande na questão dos valores cobrados, né? Você veja aqui que, às vezes, eu cito em pontos que são tabus. Tem gente que acha que falar de dinheiro é um tabu, a gente está falando de profissão,
né? Se você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa vai perguntar para você quanto você espera receber por isso, né? Então, tem uma discrepância. Eu já vi consultas, né? Publicações de R$ 1 a R$ 800. É muito grande, essa pauta. E aí, o que acontece? O profissional, ele vai ter que usar o seu Semancol, né? Para poder botar um valor no seu atendimento. Como que você vai fazer isso? Você vai ver o seu nível de experiência, eh, onde você atua, se você tem um consultório próprio, seus gastos, suas despesas, o seu investimento, seu nível de conhecimento teórico, seus investimentos, os seus livros, os seus cursos, e você vai fazer uma base, né, para ser justo, né? Eu posso cobrar R$ 800 no meu atendimento. Há quem pague? Qual é o meu público? Né? A gente tem que ter um pouco de coerência em tudo isso aí, tá? Mas a profissão não é regulamentada. Porém, a gente tem uma regulamentação específica para tarólogos, né? A gente tem lá um Código Brasileiro de Ocupações, que está lá feito pelo Ministério do Trabalho. E nesse Código Brasileiro de Ocupações, está lá o número, né? 5168, esotéricos e paranormais. E nessa classificação, a gente acaba dividindo espaço com outras atividades, né? Rumenal, como o Rony falou, né? O rumenal, videntes, oraculistas, radiestesistas, analista Killian. Então, todas essas profissões, elas estão lá no 5168 como esotéricos e paranormais. Você sabe que isso já me irritou algumas vezes. Quando você vai lá no Google e ou em alguma coisa que você vai colocar a sua classificação, você não acha tarólogo, você acha astrólogo. Ô, Luísa, eu vou ter que fazer lá, né, para conseguir, vou ter que me inscrever ali no seu curso de astrologia, porque o tarólogo, né, não tem, né? É, no Google, eu estou lá no Google. Aliás, se você não está no Google, você não existe profissionalmente. A gente vai falar isso depois. Não tem tarólogo. Então, eu tive que cadastrar a minha empresa no Google como esotérico, paranormal, vidente, tarará. E as pessoas já vêm a mim com essa impressão. Como é que eu vou poder achar ruim quando a pessoa chega para mim e acha que vai encontrar uma mãe de Ná? Aí a gente tem que ter o trabalho de formiguinha e explicar o tipo de trabalho que a gente faz, né? Então, a gente não tem uma profissão regulamentada, mas tem lá um código de ocupação realizado pelo Ministério do Trabalho e biriri bororó, tá? Então, assim, essa caracterização define os profissionais, né, tanto o tarólogo quanto os outros, como orientadores que utilizam oráculos ou habilidades paranormais, que aconselham pessoas e organizações, podendo até ministrar cursos. Então, tem uma liberdade legal para atuar, tá? Então, assim, o papel do tarólogo, ele vai além da simples interpretação dos símbolos, né? Não é só saber as cartas. Você precisa contextualizar a coisa. Ah, tanto na pergunta quanto na situação do seu cliente. E esse processo precisa, sim, de um profundo conhecimento teórico e simbólico, mas não somente isso, você precisa ter clareza de ideias, rapidez de raciocínio e também ser um bom comunicador. Tem muita gente que tem um conhecimento absurdo das coisas, mas não consegue transpor. Na hora de ensinar fica difícil, não é? Então, o tarólogo desempenha o papel de orientador, não das suas próprias perspectivas, das suas próprias frustrações, do que ele acha que é pertinente na vida, mas seguindo a linha do que está escrito ali no oráculo, né? Ele precisa oferecer para o seu cliente clareza e perspectiva, porque quando alguém vem para
para um atendimento de tarô é uma pessoa que vem fragilizada, cheia de dúvidas, de questionamentos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto tarólogo é acolher aquilo, né? E depois, se precisar dar uma lapada, você dá, mas você acolhe a pessoa, tá? Ah, e assim, as responsabilidades e as abordagens. A gente não tem um código de ética, mas a gente tem que ter ética profissional, uma filosofia de vida, como é que você vai atuar, né? Então, entre as responsabilidades do tarólogo, está de guiar o cliente durante a consulta, interpretar as cartas, ter ética, né? O que é uma ética do tarólogo? Primeiro, a confidencialidade, né? Assim como um padre, um psicólogo, eu não vou fazer do assunto da pessoa uma fofoca, ela tem que ter total liberdade, porque aqui no meu pano, na minha mesa de tarô, rapaz, às vezes eu olho e falo assim: meu Deus, a minha vida é muito normal, né? Não tem umas coisas muito cabeluda, umas adrenalina. Eu estou vivendo num carrossel e o povo está lá, ó, brincando de montanha-russa. Então, vem umas coisas do Arco da Velha. E você tem que fazer a egípcia, né? E não ficar. Porque a sua expressão também, mesmo que você não fala nada, a sua expressão ela é uma forma de brecar o outro, né? Eu sou mãe de 5 filhos, né? Aprendi a fazer cara de egípcia para obter mais informações, porque se a pessoa fala, mãe, eu matei aula hoje, e eu falo, ele já sabe que ele não pode contar mais, né? Eu falo, conte-me mais sobre isso. Vamos dando corda, não é? E no caso aqui do cliente, sem julgamento. Então, assim, a ética primeira é de manter a confidencialidade, tá? E oferecer orientação sem influenciar o cliente na tomada de decisão. Porque se você fala, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Às vezes a pessoa fala assim, eu fico com o João ou com o José, o que você acha? Eu falei, eu acho que o João te proporciona isso, 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 segundo o tarô. E o José, isso, isso, isso. Você escolhe, está com você, é com você, Lombardi. Porque depois, se com o João ou com o José der errado, ela não vai passar a mão no telefone e falar, você disse. E outra, eu não quero esse karma para mim, né? A escolha é dela, tá? Ou dele. A gente fala ela porque a maioria, né, do nosso, eu digo do meu, pelo menos, a maioria é mulher, né? E entre as abordagens, né? Como que é a sua abordagem como tarólogo? A abordagem vai permear a sua forma de trabalho, né? Isso é como se você vai ter que explicar para o seu cliente se a sua leitura é preditiva, é terapêutica, é analítica, é intuitiva, né? Se é sistêmica. Vocês vão me perdoar a franqueza, mas uma leitura de tarô somente baseada na intuição, eu acho perigoso, né? E eu estou sendo bem legal de dizer isso. Você pode e deve combinar intuição com o conhecimento teórico. Isso acaba sendo natural. Só que intuição não se ensina, intuição não se compra, isso vem com a prática, tá? Então, às vezes, o cliente ele já chega perguntando para a gente, né? A sua leitura é mais intuitiva ou terapêutica? Isso é muito legal porque ele vai delimitar a, o que, como a sua forma de trabalhar e o que o cliente pode esperar de você, não é? Eu já devolvi dinheiro a cliente. É bom que aqui a gente já vai falando, né? É uma pessoa que, no meio da consulta, ela ficava assim, mas fulano não vai voltar? Não, pelas cartas eu não vejo volta. Mas nem daqui a 2 meses? Não, nem daqui a 2 meses. E a 3? Aí eu falei, bom, vamos ver como o tarô é um oráculo que não vê muito lá adiante, né? Então, vamos ver. Então, eu abri a 3, a 6. Quando chegou a 9, eu falei, olha, moça, eu até entendo por que a pessoa não vai voltar,
porque você não entende o não como resposta, não é? Então, vamos fazer o seguinte, eu fiquei tão X tempo com você aqui, vou lhe devolver metade do seu dinheiro, porque não é isso que você está procurando, eu não vou conseguir oferecer a você o que você está buscando. Aí você pega e vai procurar alguém que vai falar o que você quer ouvir, porque é isso que você está buscando. Então, a gente tem que colocar limite no atendimento, tá? E, às vezes, também tem aquela coisa, isso eu demorei para entender, tá? Eu sou meio lesada. A pessoa fala assim, com qual tipo de tarô você trabalha? E eu levava ao pé da letra. Eu falava, eu uso Rider-Waite. Mas depois de muito tempo eu fui sacar que quando um cliente que não entende nada de tarô, ele pergunta qual tipo de tarô você trabalha, na verdade ele está se referindo à sua abordagem, né? Se você vai fazer predição ou se é mais terapêutico. Então eu explico que no fundo a gente acaba fazendo um pouco de tudo. É um combo, tem um pouco de tudo. Numa consulta, não só uma coisa ou só outra, até porque fica chato, fica pesado, só predição ou só terapêutico, fica pesado. Então, conforme a coisa vai fluindo, né? Então, eu explico que tem um pouco de tudo, com uma predominância terapêutica, tá? É muito bom você dizer a que veio, porque daí o cliente sabe o que esperar de você, ok? E aqui, já falei que intuição não se ensina, e aí? Você tem que ter um lema, né, de trabalho. O meu lema pessoal é: ninguém sai da minha mesa com a mesma energia que chegou. Mesmo que as previsões não sejam as melhores, né? A pessoa tem que sair daqui, pelo menos, com um caminho, com uma esperança. É perigoso você tirar a esperança de alguém, muito perigoso. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, porque eu já estou batendo os queixos nesse ar aqui. Ok. Ok? Então, não tire a esperança de ninguém. Até porque na uma leitura de tarô, ela não é uma sentença. As coisas podem mudar, né? Se eu falo para uma pessoa, ela me pergunta a tendência dela passar no vestibular, e eu digo, olha, a tendência é que não passe, né? Mas ela não aceita isso como resposta, e ela vai se esforçar, ela vai. Você sabe, quando o médico fala assim, a pessoa não vai andar nunca mais, e a pessoa se vira nos 30 e faz de tudo e supera isso. Isso pode acontecer, né? Então, você não pode tirar a esperança de uma pessoa, é perigoso. Até porque você não sabe como que está o nível emocional da pessoa, se ela vai sair da sua mesa de atendimento e cortar os pulsos, entendeu? Então, evitar uma coisa muito fantasiosa ou muito dramática. Gente, eu cheguei a comprar um livro, Dicionário de Eufemismos, para aprender a fazer isso. Então, a linguagem é uma das ferramentas do meu trabalho. Então, se eu quero me aprimorar como profissional, não é só fazendo curso de teoria, 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 teoria. Eu tenho que me aperfeiçoar também outras áreas da minha vida. Eu fiz fono, por exemplo, que eu odiava a minha voz, né? Fiz fono, estudo língua portuguesa até hoje, concordância, tudo isso para aprimorar o trabalho. Então, o trabalho do tarô não é só saber as cartas, você tem que saber conduzir a coisa de uma forma geral, tá? E aí, assim, quando você traduz para uma pessoa algo e essa pessoa sente que a coisa já está acontecendo, ela fala assim, está batendo. Eu falo, não, mas você não veio aqui para saber o que você já sabe, né? Esse está batendo é um plus do universo, porque a gente veio, é uma visão de drone, é você se distanciar do seu problema. Orientar o cliente a abrir a mente também a novas ideias, senão ele vai gastar à toa, tá? Mas aí, isso daí já é com ele também, né? Agora só,
Preconceitos e desafios. O primeiro preconceito que eu percebo, porque eu dou aula de tarô também, o primeiro preconceito que eu observo, muitas vezes vem da gente mesmo, em se intitular tarólogo. É bastante comum a gente encontrar pessoas que têm vergonha ou hesitam, né, em se intitular como profissionais da área. Esses dias eu vi, isso não ocorre só com o tarô, tá? Esses dias eu vi numa entrevista, tem um cara bem famoso na internet, Fausto Carvalho, o Jorginho Menzinho, né? O personagem dele é o Menzinho. E aí, numa entrevista, ele disse exatamente isso. Eu tinha vergonha de dizer aos outros que eu era comediante. Então, às vezes, muitas pessoas sabem, jogam brilhantemente, mas não se lançam como profissionais, por esse tabu, que a gente fala muito que tem preconceito com o tarot, tá? O preconceito primeiro é o da gente mesmo. É de como você vai lidar com essas barreiras. Você está preparado, às vezes, para, de repente, uma pessoa discriminar a sua profissão ou fazer uma chacota, né? Você tem que estar preparado para isso, emocionalmente. Eu já tenho as minhas respostas prontas para tudo, né? Porque a gente vai sendo forjado, não é? Então, mas o que eu percebo dentro do ramo do tarô, que quando a hesitação vem da própria pessoa, eu gosto de fazer alguns experimentos sociais e eu vou percebendo isso. É, a primeira coisa é a síndrome do impostor, é de alguém achar que está fazendo alguma coisa que não vai dar conta de fazer, né? E dá, gente, dá. É só você trabalhar como se fosse uma firma. É uma firma, não é uma oficina mecânica, mas é um consultório de tarô. É a mesma coisa, né? Eu já fui discriminada por ser taróloga, eu já sofri bullying familiar quando eu comecei quando eu falei para minha família que eu ia trabalhar exclusivamente com tarô, uma pessoa da minha família falou assim: então quer dizer que você vai virar madame e você vai abrir uma tendinha, né, para atender? Eu falei exatamente isso. E como eu sou aquariana debochada, se você olhar lá no Facebook, tem lá uma página, Tarô Madame Flavinha, né? Eu já peguei para mim isso aí. Tipo, eu vou enfrentar isso aí. Não vou deixar ninguém diminuir o meu trabalho, não é? Agora, tem gente que não tem estômago para isso, não quer enfrentar isso. Aí eu já digo de cara que você vai ter um trabalho a mais, né? Então, os meus filhos já sofreram preconceito. A minha filha mais velha, Rafaela, está no Canadá, e quando ela foi para lá fazer faculdade, a, a pessoa que ela alugou um quarto do Airbnb até se estabelecer, ela viu aí nas redes sociais que eu era taróloga. E ela expulsou a minha filha de casa. Ela expulsou. E minha filha ficou desesperada, não me contou. Ela só me contou depois que já tinha arrumado um outro lugar. E aí, quando eu falei para ela, mas por que você não me contou? Ela falou, mamãe, porque você ia ficar muito triste e se sentir responsável. Eu quero que você saiba que eu tenho orgulho de você e que eu acho o máximo que você faz. Então, é maravilhoso quando a gente vê que educou bem os filhos, né? Olha eu, volta, vamos lá. Então, aqui, os meus filhos já sofreram preconceito, eu já sofri bullying. E cadê minha página aqui? Perdi a folha, gente. Tá. E, ok. Num primeiro momento, a gente precisa entender que o preconceito é falta de informação, né? Sempre. Então, quando tem uma abertura para um diálogo, eu até trabalho, eu explico de boa, né, na boa vontade, de bom grado, quando eu vejo que a pessoa realmente se interessa em saber o que é. Agora, fora isso, eu não doutrino ninguém, não, quanto ao taró, quanto à minha profissão. Não fico explicando, porque eu acho que se você fica explicando
em qualquer lugar, em qualquer momento, né? É como se você tivesse pedido licença para existir, né? Eu não tenho que pedir licença para existir, para exercer minha profissão, tá? Então, assim, eu não forço a barra, eu não doutrino ninguém. Também é importante se preservar pessoalmente, né? Para você não ficar uma pessoa impertinente, querendo falar, querendo impor, querendo testar as pessoas. Eh, Tem hora e lugar para debater tudo, né? Aqui, por exemplo, é um local para isso, por isso que a gente está falando abertamente. E e quando eu percebo assim que alguém está fazendo um questionamento genuíno, sincero, às vezes tem gente que pergunta para mim assim: é pecado abrir tarô? Eu queria abrir, mas é pecado? Aí eu vejo que é uma dúvida sincera da pessoa. Ela quer saber se ela vai sair fora, né, de algum ramo dela lá. E aí a gente explica que não é pecado. Mas piadinha, aí eu não dou palco, não, tá? O assunto, quando eu percebo que é uma ironia, um sarcasmo, aí eu não dou palco, eu viro as costas e deixo falando sozinho, né? Eu tenho mais o que fazer. Então, não adianta eu vir para você com uma fórmula pronta de como você vai lidar com o preconceito. Primeiro, você tem que perceber se ele não vem de você, né? Se você vai ter que lidar com isso de alguma forma. E segundo, o que funciona para mim eu só lido com o que vem de uma forma ah, prática, segura e honesta, quando eu vejo que é uma coisa genuína. Ah, não, tudo bem. E tarô? Tarô está ligado à religião? Aí eu explico, não tem nada a ver com religião, né? Aí, quando a pessoa vem falar comigo na base da educação, ela tem feedback, né? Agora, se for de uma forma agressiva, violenta ou desdenhando, eu não dou, não rebato, não. Eu não dou palco, tá? E aí a gente tem que falar de ética, né? Porque a gente está falando de profissionalismo. E o código de ética é importante você adotar um para você, para nortear o seu atendimento, né? Você vai falar sobre morte, você vai falar sobre traição, você vai falar sobre doença. Sempre que eu falo sobre saúde, eu oriento o meu cliente de que tarô não dá diagnóstico, né? E o que a gente faz ali é ver as energias, é como se eu observasse no seu corpo físico ah, as coisas que estão apitando neste momento, que carecem de um olhar mais apurado. Então, a gente vai norteando por aí, né? No Código de Ética fala de respeitar também a privacidade dos clientes, a confidencialidade. Quando eu comecei, um amigo me disse assim: não coloque placa na porta da sua casa. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque as pessoas vão ter mais segurança, é mais confortável, né, para a pessoa estacionar o seu carro ali na frente da sua casa, se não tiver uma placa. Ninguém quer dizer que vai ao tarólogo. Ninguém quer dizer. E eu não entendi muito bem isso num primeiro momento e nem coloquei a placa porque ia custar um absurdo na época. Não coloquei a placa. E depois eu percebi, uma cliente, o telefone tocou, e ela falando assim, eu estou no médico. Eu pensei, mas caramba, por que essa mulher está falando que está num lugar que ela não está, né? Aí questionei ela, por que você falou que está no... Ah, porque eu tenho vergonha, eu não quero que ninguém saiba que eu vinha ao tarólogo. Então, por isso que, como a Luísa disse, eu faço esse trabalho de formiguinha, mas na minha página, dentro do meu contexto, né? Que tarô é um luxo de você ter uma informação personalizada. Você não vai doutrinar ninguém, você vai explicar como que é o seu trabalho e para que veio, né? A postura profissional é o que vai determinar a sua imagem pessoal. Se você é uma pessoa desleixada, se você atende de qualquer jeito, se a sua sala de atendimento é uma bagunça, né?
se você é pontual, ou se o cliente pode contar com você ou não. As roupas adequadas, gente, nessa questão é muito importante, porque você atende famílias, né? Nessa questão da ética, assim, eu trabalho em casa e eu já percebi, às vezes eu não tenho nenhum atendimento presencial, é só online. Eu poderia subir de qualquer jeito, de camiseta, de chinelo, não é? Só que parece que preciso incorporar, eu me vestindo, me arrumando. Poxa vida, o meu cliente está pagando, ele se preparou para mim, ele reservou um tempo para isso, eu preciso me preparar para ele também, né? Então, eu me preparo emocionalmente, fisicamente, me arrumando. A gente tenta melhorar a carcaça aqui, né? Eu não vou vir descabelada, não é? Com uma roupa amassada, porque é a mesma coisa. A sua imagem pessoal, ela define muito sobre você, tá? Segundo, sobre a ética, segundo ou terceiro, que eu já perdi aqui, evitar fofoca, né? O que é dito numa mesa de tarô morre na mesa de tarô. Assim como o padre, o psicólogo, você tem que manter confidencialidade, porque a fofoca do tarólogo fofoqueiro também corre. Então, você é aquela coisa, né? Se ele fala do outro, ele vai falar de mim. Eu vou lá? Mas nem a pau, né? E a questão do respeito. E esse respeito não é só na cordialidade, é na sua conduta filosófica de vida, né? Aqui eu vou dar um exemplo que pode parecer raso, mas vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Porque às vezes eu tento ser sutil, mas a minha sutileza é igualzinha do elefante numa lojinha de cristais, né? E eu vou tentar, tá? Esses dias a minha faxineira falou assim, Flávia, fulana vende uns enxovais maravilhosos. O preço dela é bom e tal, tal, tal. Ai, mas eu tenho até medo de indicar, porque ela dá em cima do marido de todo mundo. Aí eu falei, mas o que que isso tem a ver, né? Ela falou assim, não, porque é uma pessoa que não respeita, ela não respeita o seu filho, ela não respeita a sua casa, ela não respeita a família. Ali eu parei para atender, eu falei, nossa, que legal, então as minhas clientes mandam seus maridos para cá. As minhas clientes mandam os seus filhos para cá. Elas só não mandam as inimigas. Então, eu estou no caminho certo, né? Então, a gente tem que nortear também respeito, postura, não é? Eu não, esses dias eu vi uma lá, que agora tem o TikTok, né, gente? Eu sou dinossauro, sou uma anta digital. E tinha uma moça fazendo uma live era cartomancia, mas eu não sei se era tarô, com um decote, com uma boca, parecia uma drag queen linda, maravilhosa. Eu falei, mas ela está perdendo tempo abrindo tarô, ela podia estar dançando, não é? Tolinha. E eu não conseguia prestar atenção, eu, que sou hétero, não conseguia prestar atenção no que a moça estava falando, meu olho não saía daquele silicone. Então, assim, a gente quer prestar atenção no quê? Na minha mão, na minha fala, na minha conduta. Ali não era um jogo de tarô, era uma isca, era boi de piranha, né? Então, a gente tem que fazer o nosso nome. Você leva 10 anos para construir um nome. Mas uma atitude errada tira o tijolinho da base e desconstrói todo o seu trabalho. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, tá? É através dessa postura profissional que você vai receber indicações das pessoas, né? Através da sua conduta, da sua competência, da sua responsabilidade, da sua pontualidade. E hoje, como é que está a atuação no mercado de trabalho do tarólogo? Tá fácil não, mano. Não tá fácil. Mas vamos entender por quê. Como é que o tarólogo pode trabalhar? Ele pode ter seu próprio consultório, ele pode trabalhar em sites de atendimento, ele pode trabalhar online.
tem várias formas, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos começar com consultas presenciais, né? Consulta presencial, você vai ter que ter um espaço. Pode ser alugar um comércio, pode alugar, às vezes, tem umas salas que você aluga para atendimento, né? Pode alugar uma sala num site esotérico, num salão de beleza, ok? E pode ser na sua casa. Sendo na sua casa, aí eu vou falar o que serve para mim, tá? Sendo na minha casa, eu tento manter, por isso que a consulta presencial é mais cara, né? A minha consulta presencial é mais cara que a consulta online. Por quê? Porque eu vou ter que manter a minha sala em dia, né? Se é online, a gente pode fazer igual o Bonner, né? Ficar pronta daqui para cima, não importa se a louça está suja. Agora, se é dentro da minha casa, eu tenho que manter a casa toda arrumada, toda cheirosa. As crianças, né? Elas têm que estar lá com o seu crachá, o seu cantinho, né? Precisa de uma manutenção toda ali. Você vai precisar de um espaço reservado para que a pessoa sinta que ela pode falar sobre tudo ali, né? E sabendo que não vai ter ninguém escutando a conversa. Então, tem que ter esse cuidado. O consultório de atendimento de um tarólogo na sua casa precisa ser feito num cantinho particular, né? Não vai ser feito na mesa da cozinha, onde todo mundo que passa escuta. A pessoa vai ficar com vergonha, né? Daquilo tudo. Afinal de contas, é a sua vida ali, né? Aí, falando de consulta presencial dentro da sua casa, eu vou falar de uma coisa muito séria, que é o cuidado com a segurança, tá? A segurança. Ah, essa questão, por exemplo, eu divulgo o meu endereço e divulgo o meu telefone no Google. Não é só pessoa de bom coração e gente boa e honesta que vão vir. Está aberto para todo mundo. Então, qual a garantia que eu tenho que uma pessoa, né, um ladrão, sei lá, vai vir aqui, né? Então, o que que eu faço? Eu só atendo através de indicação, presencialmente. Você veio através de quem? Ah, fulano. E não basta me dizer que é de fulano, né? Eu tenho que ser mais esperta que o esperto. Eu ligo para a pessoa. Você mandou fulano? Mandei. Ah, beleza. Né? A gente confira as informações. É a sua casa, é o seu templo, a tua família está lá, né? É o seu núcleo sagrado, que também onde você vai praticar o seu ofício sagrado, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Vocês podem rir, tá? Mas eu não atendo ninguém que vem pela primeira vez sozinha. Eu dou um jeito de agendar quando minha mãe está em casa, meus filhos estão em casa, o marido está em casa, e aqui já está tudo combinado. Tem como que a gente chama? Tem uma senha de segurança, porque eu subo, a minha casa é um sobrado, e tem um último andar, que é o sótão, então a pessoa sobe toda a escada da minha casa e vem para o sótão, né? E eu falo assim, a senha de atendimento é o seguinte, eu vou estar lá de portas fechadas com a pessoa. Se eu perceber que a coisa não está fluindo muito bem para a nossa segurança, não assustem, tem um apito de segurança. Nesse apito, as crianças sabem que elas vão entrar dentro do quarto, trancar, não é para tentar salvar a mamãe, tranca a porta, fecha a porta e chama a polícia. Avisa os vizinhos, pede ajuda. Então, é um quartel militar aqui mesmo. Por isso que deu para ter 5 filhos, viu, Luísa? Porque se você não tiver um quartel, a coisa não vai. Então, consulta presencial não é só pensar no outro, né? O que ele vai achar da sua casa, se ele vai achar legal o seu aroma, se o quadro está legal. Tá, cara. E você? Você também. A gente teve aí, recentemente, um caso de uma psicóloga que foi assassinada dentro da sua casa. O consultório dela era dentro da casa dela. Ela tinha indicação da pessoa.
era conhecido. E aí? Eu também tenho minha foice aqui de baixo, porque entre eu e você, é você que vai, você pode ter certeza. Então, você tem que ficar esperto, muito esperto. Ah, a gente tem boa intenção, está aqui para uma finalidade, mas quando tem o efeito surpresa do assalto, né, e ainda se for só levar as coisas, tudo bem, o duro é quando mata, estupra, darará, não é? Então, cuidado com a segurança é muito importante. Por isso que o meu atendimento presencial é mais caro, tá? Porque eu tento, através do preço menor, chamar mais para o online. É um chamariz, né? Então, eu cobro 40, 50 reais a mais o presencial. A pessoa fala, ai, mas eu prefiro. Bom, se você faz questão, tudo bem, né? Eu sempre valorizo. Até porque o presencial, ele demora mais, né? A pessoa toma um cafezinho e depois não vai embora. Eu aprendi a tocar, né? Com educação. Mas antes, eu ficava horas e horas com uma pessoa. E no online, ok, já deu seu tempo, tchau, e puf, acabou. É mais ágil. Enquanto você atende 2 clientes presenciais, você atende 4 online. E a gente está falando de profissão. Profissão dá o quê? Dinheiro. A gente tem que entender que o nosso trabalho é uma firma. Eu não tenho patrão, mas eu tenho meta. Você tem meta diária? Vocês também, alguns de vocês aqui já são profissionais de terapias, de outras áreas. Você tem meta diária? Como assim? Eu não dependo só, eu não sou aquela profissional chapeuzinho vermelho. Ah, enquanto o seu lobo não vem, eu não tenho nada o que fazer. Não, querido. Eu sou Leônidas, dos 300. Enquanto o seu lobo não vem, eu vou caçar. Para um atendimento, às vezes eu passo 2, 3 horas na coxia falando, divulgando, conversando, tarará. A minha família ainda fala assim: você está trabalhando sempre? Você está atendendo? Ah, não, agora eu não estou atendendo, mas trabalhando sempre, né? Porque como você é o autônomo, acaba sendo severino. É você que cria, você que posta, você que monta, você que divulga, você que responde, você que agenda, você que atende, você que limpa. É você tudo, meu filho. Então, trabalhando sempre, atendendo, aí você tem que ter uma flexibilidade de agenda para ter vida também, né? Ah, Você também pode fazer consultas por telefone. Às vezes a pessoa não quer fazer uma videochamada com você, dá para fazer por telefone. Então, atendimento, consulta presencial, consulta online, consulta por telefone. Como o tarólogo pode trabalhar de outras formas? Produção de conteúdo, blogs, artigos, e pelo amor de Deus, não vão passar vergonha. Se por acaso você for usar o artigo de alguém, do fulano e do Beltrano, dê os créditos, é tão bonito, é tão elegante quando você edifica o trabalho do coleguinha, porque não se engane, as pessoas percebem isso e você pega uma má fama quando você fica plagiando ideias, plagiando as coisas. Cara, é muito gostoso quando alguém fala: olha, você fez isso, que legal, vou repostar. Isso dá também o gosto do outro, de numa hora que você der uma dentro, ele faz isso de volta com você. Você pode fazer vídeos e podcasts, né? Agora, a Luísa está agora no podcast danado, né? Tá bombando. É outra forma, não está novo para você, não está tendo que aprender uma nova forma de trabalhar, utilizando uma nova ferramenta. A gente sempre não peca em utilizar a nova forma. Só que eu vou falar uma coisa para vocês: não tenta fazer muito o que você não gosta, né? Eu, por exemplo, faço alguns trabalhos na TV, mas eu me sinto muito mais à vontade em rádio. Eu me sinto muito mais à vontade fazendo um atendimento online. Então, eu sempre vou arrumar meios de isso acontecer. Só que isso também não pode me impedir de ter que conhecer novas técnicas, porque não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é aquele que melhor se adapta. Charles Darwin, lá da teoria das espécies, lá da evolução das espécies. A gente tem que se adaptar. Muita gente ficou para trás
na época da pandemia. Gente que só atende presencial e não tem, não sabe, não quer e evita, ficou para trás. A pandemia deu um boom na vida de todo mundo, tanto tarólogos como em outras profissões. Aliás, eu não posso deixar de falar que eu tive, aqui, ó, o veneninho da Naja, eu tive um gosto de ver, porque eu fui pioneira em cursos pelo WhatsApp. Então, eu dava meu primeiro curso de tarô foi em 2016 pelo WhatsApp. Sim, arcaico, mandava áudios, tá, 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 tá. Funcionou? Funcionou. Eu tenho vários alunos que já estão trabalhando, né? E aí as pessoas não valorizavam, achavam que... Eu virei chacota um tempo por conta disso. E aí aquelas pessoas que falavam que curso de reiki não funciona online, curso de tarô não funciona online, eu não dou curso... Ai, que quando eu vi fulano dando curso online de reiki, de tarô, darará, gente, evoluiu, teve que aprender a se coçar. Então, quando alguém fizer uma atividade de uma forma que não é do seu gosto, tudo bem, evita a crítica, porque às vezes é o que dá para fazer. Uma mãe de família, com criança, com isso, vai fazer o que dá, né? Tem toda uma estrutura, vai fazer o que dá. Não espera ter tudo pronto para começar o seu trabalho. Não espera ter uma bela sala de atendimento, ter um ótimo cenário. Faz do jeito que você consegue. O meu primeiro atendimento de tarô foi profissional, foi com uma mesa de bar emprestada na lavanderia da casa da mamãe. Tá? É assim que eu comecei. E a casa era o Trubufu do Busanfã, um monte de criança, barulho, choro, e às vezes eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, acalma essas crianças. Cheguei a comprar soninho para dar para as crianças bodear enquanto eu estava atendendo. Olha que a mãe dopando as crianças para poder trabalhar. Então, às vezes, para deixar eles num espaço confortável de casa, eu pegava aquela mesinha pequena de criança e até cansei de atender cliente online em mesinha infantil de atendimento. As costas apitam e elas não me deixam mentir. Então, assim, o crescimento é aos poucos, o retorno vem. Hoje, graças a Deus, eu consigo me manter de tarô. Quando eu falo que eu vivo de tarô, eu vivo de tarô. Eu não tenho pensão, não tenho aluguel, não tenho renda extra. É aqui, neste quadradinho, que tem que sair todo o dinheiro para o sustento da minha família. Isso é bom e é ruim. Por que que é bom? Porque é a única corda que eu posso me apoiar. E eu não vou largar. Então, eu tenho que ter meta, né? É minha firma. Quanto eu quero ganhar ou quanto eu preciso ganhar? Você tem que fazer matemática básica. É um trabalho artesanal. Você não vai conseguir atender mais de 8 pessoas por dia. Cansa mental, fisicamente, emocionalmente. Então, você vai ter que colocar um valor para isso. O tarólogo de atendimento, o trabalho é artesanal, é um por um. Agora, se você quer escala, né, se você quer montante, você vai ter que dar aula, você vai ter que achar outra forma de um ganho grande de uma vez só, né? Por exemplo, você vende um curso de tarô, na mesma hora que você está dando aula, você recebeu 30, 40 inscrições. Ok, um atendimento é aquela mesma hora para uma única pessoa. Então, a gente tem que aprender a fazer esses cálculos, né? Quanto você precisa ou quer ganhar? Tá, então eu tenho que fazer, vamos supor, 5 atendimentos por dia, de segunda a sábado. Vamos preservar o domingo, né? Mas minha filha, não se engane. Eu já trabalhei de segunda a segunda, o domingo que me perdoe, e tem a necessidade é que vai determinar o seu ritmo, pelo menos o meu.
né? Então, às vezes, assim, os clientes falam assim, está em promoção? Sim, porque aqui, às vezes, é Casas Bahia, você quer pagar quanto? Eu estou me lascando. Uma vez, um profissional de tarô nem tinha tanta intimidade comigo assim e viu uma promoção que eu lancei. Lembra do Madame Flavinha? Eu coloquei lá, deu a louca na Madame, R$ 1 por minuto. Aí ele olhou, me mandou uma mensagem, pena que eu não gravei. Você está prostituindo a classe. Eu falei, meu filho, eu sou mãe, eu preciso pagar meu boleto. Eu faço, cadê? Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Então, se eu preciso de 5 atendimentos no dia, fora as outras coisas que a gente vai fazendo, né? De marketing, para conseguir a minha grana, e hoje eu só atendi 3, quantos eu vou precisar atender amanhã? 7. E você que lute, porque você tem que ter meta, senão você fica, enquanto o seu lobo não vem, refém. Eu vou ficar refém do cliente chegar, eu vou buscar. A minha agenda, 2 pessoas hoje, é dia de ir para o salão fazer as unhas. Todo artista vai onde seu público está. Eu vou lá fazer as minhas unhas, conversar com a minha cabeleireira, conversar. Aliás, minha filha, dinheiro é uma energia. Quando eu estou duranga, é o dia que eu vou comprar um ramalhete para colocar na minha sala, é o dia que eu vou fazer um cabelo, é o dia que eu vou fazer uma unha, porque é uma energia, ela vai e ela volta, né? Vocês viram que a coisa não está muito boa, não, né? Que eu fui fazer o cabelo, vocês viram, né? Eu fui buscar a energia do dinheiro. Vocês estão entendendo? Tem que ir. Só que assim, aí é dica de outro, né? Tarólogo. Muda de salão. Um dia você vai em outro, porque é uma forma de você também, sabe? De todo mundo saber o que você faz, né? Eu não, falta quanto tempo aqui? Quanto tempo a gente tem, Você Luiz? tem mais 5 minutos. Então deixa eu ir aqui. Olha, eu, a gente precisa se preparar fisicamente, emocionalmente antes das leituras. Cancele o seu atendimento se você. Eu tenho pressão alta e às vezes ela tem uns picos, eu cancelo, né? Eu explico para o cliente e cancelo. Eu não fico sobrecarregando muito a máquina, não. Minha avó dizia assim: quem sabe de mim sou eu, né? Então, preparar fisicamente, emocionalmente, evitar atender cliente quando você está com sono, com fome, com sede, com vontade de ir ao banheiro. As suas necessidades básicas precisam estar satisfeitas. Eu já atendi um cliente com sono, uma cliente com sono. A mulher me atentou, eu durmo com as galinhas, eu durmo cedo. E a mulher me atentou, ela falou assim: eu quero presencial, e o único dia que eu posso é dia tal, às 10 horas da noite. Eu falei: caramba, para não falar o que eu falaria normalmente. Aí calculei, né? Eu vou das 10 às 11, é 1h30 de atendimento. Precisando do dinheiro, o que que a gente fez? Pode vir, freguês. A mulher veio, gente, no meio da consulta. A minha única preocupação era manter o meu olho aberto. Vocês não estão entendendo a vergonha que eu passei. Chegou uma hora que eu percebi que eu estava passadaça por estar morrendo de sono, quando eu ouvi o que eu respondi para ela. Era uma pira. Tipo, ela me perguntou alguma coisa e eu respondi exatamente assim. E você não acredita que o Bento foi desse jeito para a escola. Cara, o Bento é meu filho. O que eu estou falando do meu filho para cliente? Quer dizer, eu não estou aqui. O corpo estava, mas eu não estava mais aqui. Naquele momento, eu vi que eu tinha arrastado meu nome na Medina com aquela cliente, porque uma cliente insatisfeita, ela vai te tirar uma leira de gente.
Um cliente satisfeito, pode ser que ele te indique, mas um insatisfeito, mas tudo bem, já foi, já passou, a gente é humano, vamos aprendendo com os erros. O propósito é ser melhor a cada dia, seja teoricamente, seja fazendo fono, seja ajeitando o cabelinho, seja puxando aqui, puxando ali, não importa. Você precisa estar bem para exercer a sua profissão, tá? Um tarólogo é forjado diariamente. A gente não nasce tarólogo e não acorda um dia, a partir de hoje, sou tarólogo. Não, né? Não é como o certificado de medicina, a partir de hoje, né? Você vai se forjando diariamente. E aí, eu fiz aqui, deixa eu separar aqui para vocês. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de compartilhar com vocês um poeminha que eu fiz exatamente para esse tema, para a Luísa, para vocês que estão aí com profissão ou gostando, né, querendo, pensando em estudar tarô, pensando se vai se lançar como tarólogo, cuidado aí com o seu próprio preconceito, né? Vamos lá. A arte e o artesão. Quando alguém busca caminhos, as cartas dançam sobre o pano. Na sua frente, um ser humano querendo sair de espinhos. Os maiores dão os fatos entre o passado e o porvir. O futuro analisado cabe ao cliente decidir. Começam as ondas do mar, o artesão canta as histórias, sem inventar, somente a revelar. Pensa num jeitinho bom de falar. Antes de procurar, já começa a analisar. O que está ali é gritar sem ninguém antes escutar. Ele escuta o que não foi dito, ele molda a verdade que o olho não vê. Tudo por você, que buscou e crê. Sua arte é a escuta sincera, ouve da alma, do tempo e da dor. O artesão dos destinos revela mistérios com amor. Se quiser saber, tem que pagar para ver, porque até fazer acontecer, ele viu muito dia anoitecer. Flávia Alves Tarô, com prazer para oracular. Muito obrigada. Parabéns, Flávia, muito obrigada. Uma palestra brilhante, amorosa, sensível, com essa finalização linda do seu poema. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Existe um dos 5 compromissos do Miguel Ruiz, que é a impecabilidade da palavra. E o que que é a impecabilidade da palavra? E você repetiu várias vezes isso. É literalmente ter uma fala responsável, né? Então, desde o início da sua palestra, você falou sobre a preparação, sobre o conhecimento, sobre o saber interpretar e o saber falar. E eu agradeço muitíssimo, porque a sua fala foi linda e só nos preencheu de mais conhecimentos e nos instigou a pensar realmente sobre essa profissão. Muitíssimo obrigada. Eu estou vendo aí os seus quadros, você tem uma rainha de espadas, uma rainha de ouros, e no Eu meio tenho é a todas as imperatriz, né, rainhas e a gente? imperatriz. No É, meio eu é a já uso como imperatriz. arquétipos. Isso, no meu Imperatriz. Mas você fala de uma coisa muito interessante, que realmente é a fala responsável, é, é o comprometimento com a técnica, com o conhecimento, com a sua conduta pessoal e principalmente com o seu compromisso do seu desenvolvimento, entendendo também qual é a sua realidade, quais as suas necessidades. Parabéns pela palestra, muitíssimo obrigado pela sua Eu que agradeço, participação, eu que tá? agradeço. E eu indo a Maringá ou você vindo a São Paulo, nós vamos nos conhecer pessoalmente, com certeza. Sim, eu já namorei algumas vezes alguns eventos seus. É que às vezes fica difícil de sair mesmo, falta programação certinho, Mas mas quando a gente vier a vai se São conhecer Paulo, vai sim. ser um prazer. E quando eu for aí para Maringá, também eu vou aí bater na tua Sim, venha, porta, venha para cá, tá tá bom? bom? Muito obrigada, Gente, um um beijo. beijo, muito obrigada mesmo, viu? Nós vamos fazer um intervalo agora de almoço. Nós retomamos às 13h30 com Vera Sibila Italiana, com Helena Bianconi. Então, bom almoço a todos. Tá? Até daqui a pouco, 13h30, estaremos de volta. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Flávia.